é que você tá? Olá! Olá você que eu não sei quem é, não tá identificado. Seja bem-vinda, paz do Senhor. Olá, Dona Maria Benta, tudo bom com a senhora? Sejam todos bem-vindos. Maria Creuza, seja bem-vinda. As mulheres estão liderando a live, que bom, glória a Deus por isso, vamos liderar. Seu Lourival, seja bem-vindo. Boa noite, meu amor, como é que você tá, Cris? Você tá bem? O dia foi bom? Foi produtivo? Diz pra mim. A paz do Senhor pra quem tá entrando. Hilda, seja bem-vinda. Seu Lourival, seja bem-vindo. Maria Creuza, Maria Benta, todo mundo seja bem-vindo. Paz do Senhor pra todo mundo. Olá, senhora Neide, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor. Que bom, Cris, que foi tudo bem, foi tudo ótimo, graças a Deus. Isso que importa. O importante é a gente estar com Jesus e estar bem, né? Não é? Vamos lá. Vamos lá. Tem mais gente para entrar? Ah, Elizabeth. Seja bem-vinda, Elizabeth. Glória a Deus por você estar aqui comigo. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor para todo mundo. Eu acho muito interessante a live, que ela aparece coisas pra mim que eu não faço a menor ideia do que seja. Depois tem que estudar isso aqui. Tem que estudar essas coisinhas, essas ferramentas novas. A paz do Senhor, Ney. Seja bem-vinda, querida. Olá, ninguém. Seja bem-vindo. Ninguém KK22. Seja bem-vinda. A paz do Senhor pra ti. Obrigada, meu amor. Deus abençoe a todos vocês também. Deus te abençoe, Cris. Sejam todos bem-vindos. Seu José Garcia, seja bem-vindo. Paz do Senhor para todo mundo. Deia, seja bem-vinda, querida. Tá todo mundo vindo aprender sobre os apóstolos. Que coisa boa. Fico tão feliz por isso. Fico muito feliz. Seu Orlando, seja bem-vindo. Seu Luiz Tadeu, seja bem-vindo. Maria Conceição, seja bem-vinda. Paz do Senhor para todo mundo. A paz do Senhor, Deia. Deus te abençoe. Seu Geraldina, Maria Célia, Sandra, Bispo. Boa noite, querida. Boa noite pra todo mundo. Antônia. Quem mais? Quem dá mais? Seu Joab. Seja bem-vindo, seu Joab. 21 FUD. Vanderlei, Damiana. Seja todo mundo bem-vindo. Michele. Roberta. Minha xará. Roberta Pereira. Só que eu não sou Pereira, eu sou Lima. Seu Luiz Tadeu, Silas. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor para todo mundo. Seja bem-vindo, seu Luiz Tadeu. Obrigada por me seguir, seu Luiz. Que Deus abençoe sua vida, viu? Azenate, André Luiz, Samuel, seja bem-vindo. Renata, seja bem-vinda, querida. Érica Murilio, saiu. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor para todo mundo, hein? Só tá dando um tempinho aqui pro povo entrar, pra gente poder começar, tá bom? Só tá dando um tempinho, mas a gente vai começar a falar. Enquanto isso, o povo tá chegando. Deus tá trazendo o povo. Deus tá trazendo seus filhos. O povo de Deus tá chegando. Em nome de Jesus, vamos chegar, vamos todo mundo vir. Glória a Deus por você estar me seguindo. Não disse seu nome aqui, mas seja bem-vindo à família, hein? Só tem a sua foto. Missionária. Tá trabalhando, né, missionária? Obrigada pelos compartilhamentos, querida. Gente, já entrou bastante pessoas. Vamos então, a gente tá aqui começando a nossa live. Hoje a live é sobre os apóstolos, né? A gente vai dar continuidade aos estudos dos 14 apóstolos que tiveram. Foram 12 com Jesus e mais 2 após Jesus ressuscitar, tá bom? Então a gente está na sequência. Hoje a gente vai falar sobre Mateus e Tomé, ok? Então primeiro vamos estar aqui fazendo uma oração. Ana Carla, eu posso fazer uma oração de libertação para ti, depois no particular, sem problemas, tá? Mas eu vou te dizer algo, a libertação, ela não acontece somente através da oração. A libertação, ela acontece mediante o seu posicionamento de relacionamento com Deus, se permitindo ser curada e tratada.
O que acontece quando uma pessoa ora pela outra e o demônio sai é expulsação de demônio, não é libertação. É diferente, tá bom? Então começa a ter um relacionamento com Deus, buscando a Deus no seu secreto, na sua intimidade, que você vai ter esse entrosamento com o Senhor, essa intimidade com Ele, e Ele mesmo vai te libertar mediante o seu processo de cura. Porque a libertação é a cura do trauma e da ferida que a senhora tem, tá bom? Mas eu vou estar aqui fazendo uma oração pra gente começar. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos fazer a oração pra gente começar, pra trazer os convidados de honra pra gente estar aqui conosco. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, por essa live, Pai. Traga seus filhos, Pai. Os filhos que precisam de direcionamento, que precisam de conhecimento, que queiram ter um relacionamento contigo, que precisam ter relacionamento contigo. Traga todos os seus filhos, Senhor, todos aqueles que é de acordo com a tua vontade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para virem fazer parte dessa live. Vocês são as pessoas principais que precisam estar aqui conosco. Espírito Santo, eu peço a tua presença aqui para nos dar maior entendimento da tua palavra, que você venha abrir a nossa mente, o nosso espírito, venha despertar o nosso espírito, abrir a nossa mente, para que a gente possa entender de acordo com a tua vontade. Ensina-nos a praticar a tua palavra no nosso dia a dia para ver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Vamos lá então? Sim, sim, pai, sim, pai, sim, pai missionário. Vamos lá então, vamos começar, gente. Hoje a gente vai falar sobre os apóstolos Mateus e Tomé. Então a gente vai começar pelo apóstolo Mateus. Para quem é novo, eu não me apresentei, né? Desculpa, deixa eu me apresentar, deixa eu voltar a rebobinar a fita aqui, rapidinho. Para quem não me conhece, para quem é novo, para quem está entrando novo e não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima. Eu fui levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você no seu conhecimento da Bíblia Sagrada e edificando a sua fé e despertando o teu espírito para você ir de acordo nos caminhos do Senhor, que o Senhor tem de acordo para você com seus propósitos. Então aqui eu te ensino a ter um relacionamento com o Senhor, com Deus, entende? Por isso que eu falei para nossa amiga ali que pediu a oração de libertação, que a libertação acontece mediante o relacionamento com o Senhor, tá bom? Mas vamos aqui. Então já que a gente falou a apresentação, então a gente vai falar sobre Mateus e sobre Tomé. Para quem é novo na live e não tem... Cris, obrigada pelo compartilhamento, meu amor, que Deus te abençoe. Seu Samuel, seja bem-vindo, viu? Sobre o profeta de Israel. Você gosta dele, né? Tudo bem. Um dia a gente já passou pelos 2 capítulos de Samuel, viu? Agora continua junto conosco, conhecendo os outros livros da Bíblia para você edificar a sua fé. Vamos aqui. Para quem não tá vindo na sequência, eu expliquei na primeira live que eu fiz, esse estudo que eu faço aqui com vocês é um estudo que eu fiz no meu particular em 2020 de todos os apóstolos. E esse estudo me deu base para eu ser quem eu sou hoje. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Que a gente precisa buscá-lo através da palavra, através da Bíblia Sagrada, ok? A gente precisa buscá-lo, a gente precisa ter a iniciativa e a decisão de querer conhecer a Deus, Jesus, o Espírito Santo, através da história da Bíblia. Entende? Então, o que eu fiz? E o que eu, Roberta, fiz? Eu destrinchei a Bíblia de uma maneira que eu conseguisse entender quem era quem na situação. Entende? Uma das pessoas que eu fiz esse estudo foi os apóstolos. E eu consegui entender que os apóstolos, cada um tinha sua característica. E eu percebi no meu estudo que eu fiz, dessa situação aqui que eu estou passando para vocês, o conhecimento, para vocês também perceberem. Poliplanter, seja bem-vinda, meu amor. Paz do Senhor, obrigada pela bênção, viu? Que Deus te abençoe. Então, eu percebi que se eu olhasse para os apóstolos como exemplo para minha vida, eu conseguiria ser uma seguidora de Cristo e conseguiria atingir o objetivo que Deus tinha para minha vida. Então, eu venho aqui na quarta-feira, as lives dos estudos dos apóstolos. Então, até a gente chegar em Paulo, que a gente vai chegar em Paulo é o último. Então, até a gente chegar em Paulo, a gente vai estar aqui estudando os apóstolos para vocês entenderem que eles são pessoas como você.
para todo mundo entender que os apóstolos não tinham nada de diferente. Os apóstolos eram pessoas comuns que foram escolhidas por Jesus, entende? E eles tinham defeitos e qualidades, que nós também temos defeitos e qualidades, mas eles tomaram uma decisão de seguir Jesus e abrir mão de suas vidas para poder seguir o chamado deles ali. Sendo que hoje a gente tem conhecimento que isso é um chamado, mas na época de Jesus eles não tinham conhecimento que era chamado. Eles simplesmente foram chamados por Jesus, eles largaram tudo e foram embora. Eles não sabiam o que vinham pela frente, eles não sabiam o que poderiam passar. A gente ainda tem um certo conhecimento. A gente não sabe como vai ser o processo que nós vamos passar, porque cada um tem seu processo individual e Deus não revela o processo todo para nós, porque se Ele revelar, ninguém faz. Entende? Ele fala que tem uma promessa, ele fala que tem propósitos, mas ele não fala como é que você vai passar na íntegra para chegar na promessa, para chegar no propósito que ele tem para sua vida. Porque se ele falar, a gente não faz, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ter dor, ninguém quer ter solidão, ninguém quer passar por escassez. A gente quer a promessa, a gente quer o milagre, a gente quer o propósito. Mas o processo para chegar até lá dói. E a gente não quer que doa. Então o que Deus faz? Ele não fala o propósito todo. Entende? Foi assim a mesma coisa com os apóstolos. Ele chegou nos apóstolos, lá nos ofícios que eles faziam, e olhou para eles e falou assim, vem. E eles largaram tudo e foram. Ok? Então vamos começar aqui. A gente vai começar pelo apóstolo Mateus. Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus e também autor do Evangelho de Mateus. Ele era um publicano, um cobrador de imposto a serviço do Império Romano. Ou seja, publicano naquela época, isso mesmo, Samuel, não tem que ter religiosidade, tem que ter fé em Deus. Publicano naquela época era mal visto pelo povo judeu. Por quê? Porque ele estava cobrando. Ninguém gosta de ser cobrado, principalmente dinheiro. Entende? Então ele era um republicano, ele era um judeu que trabalhava pro pessoal romano lá, entende? Pro povo romano. E os judeus ficavam com raiva dele por ele ter feito isso. Ou seja, eles consideravam Mateus um traidor. Entende? Quem viu aqui The Chosen sabe como é que Mateus era tratado lá, retratado no filme que foi retratado. Foi muito bem retratado Mateus no filme. Então, a gente tem uma noção mais ou menos imaginativa sobre essa situação. Então, o Mateus, que era o cobrador de imposto, ele ficou um pouco assim meio que difamado no meio dos judeus. Então, os judeus, eles odiavam Mateus, por fato dele ser um cobrador de imposto, porque ninguém gosta de ser cobrado, principalmente o dinheiro. Ok? Então, os publicanos eram desprezados pelos judeus, eram chamados de traidores. Então, Mateus já sofria retaliação, ok? Já sofria desprezo, já tinha sofrimento mediante ao que ele passava, a função que ele exercia, ok? Tenta trazer o que eu falo aqui para a sua vida. O objetivo dessa live aqui é tentar retratar a sua vida no que é explicado, no que é ensinado, para você ver que você também pode. Para você ver que você também pode ser um discípulo, para você ver que você também pode ser um seguidor de Jesus, para você também ver que você pode sim pregar a palavra, ser um evangelista, ser um pastor, ser um bispo, ser o que Deus tem para sua vida. Entende? Então é possível, ok? Vamos continuar aqui. Como foi o encontro com Jesus? Jesus encontrou Mateus trabalhando nas proximidades de Cafarnaum e lhe ordenou que o seguisse. Então vamos tentar imaginar aqui, para a gente conjecturar a cena. Mateus está lá trabalhando, no guichezinho dele, cobrando imposto, lá na casinha dele lá, uma fila gigantesca de pessoas cobrando impostos. Cobrando imposto daquela galera ali que odiava ele. Já era desprezado ali mesmo. Aí passa um homem, do nada, aleatoriamente, olha para ele e fala assim, vem. Ele larga tudo, ele larga aquela fila gigantesca, ele larga a casinha, ele larga os impostos ali, ele larga tudo, vira as costas para aquilo e segue Jesus. Entende? É isso que dá a entender que a Bíblia fala para nós. Jesus, ele estava trabalhando, Jesus passou, falou vem, e ele foi. Ele largou. Imediatista.
Totalmente. Ele não parou para perguntar quem é você. Ele não parou para questionar. E como é que eu vou deixar isso aqui? Isso é responsabilidade minha. Como é que eu vou deixar isso aqui? Não posso deixar no meio do caminho. Não, ele simplesmente largou os afazeres dele ali, o ofício dele, e foi e seguiu Jesus. Feliz da vida. Entende? Mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele sendo defamado, mesmo ele sendo visto como mesmo ele sendo visto com desprezo pelos judeus, ele simplesmente foi. Entende? Quais seriam as características do Mateus? Mateus ele tinha um perfil comunicador e tinha bons relacionamentos. Então Mateus era uma pessoa que tinha eloquência nas palavras. Ele falava com as pessoas e tinha um bom relacionamento com elas. Foi um grande contribuinte financeiro para o grupo pela sua generosidade. Então, apesar dele ser perseguido pelos judeus, apesar dele ser difamado por todo mundo, apesar dele ser um coração disposto e ser mal visto pela sociedade, ele era generoso. Ele não levava aquela situação ali para o seu interior. Ou seja, ele não deixava a semente que as pessoas lançavam dentro dele, sobre a vida dele, para o coração. Porque ele era um homem generoso. Entende? Então ele era mal visto pela sociedade, ele era mal visto pela sociedade, ele era mal visto pela situação ali em si, ele tinha um ofício que era difícil, ele estava contra o povo dele, que era o que o povo achava, mas independente disso, ele tinha um coração generoso e ele era comunicador, ou seja, ele era uma pessoa extrovertida, ele era uma pessoa que conversava, ele era uma pessoa que falava, que se relacionava, independente do que as pessoas falavam dele. Entende? Tinha qualidade de manter com facilidade uma comunicação harmoniosa com todos. Confirmou aqui que eu falei. Buscava aceitação social. Apesar de Mateus ter esse perfil generoso para com as pessoas que o desprezavam, ele buscava uma aceitação social. Por quê? Porque ele sofria desprezo. Então o que a gente vê em Mateus aqui nessas características dele? A gente vê Mateus como uma pessoa normal, como muitos são hoje em dia. Entende? Então muitas pessoas hoje em dia são como Mateus, são pessoas extrovertidas, são pessoas que riem, são pessoas que socializam, são as pessoas que fazem, que têm os seus ofícios, são pessoas com coração generoso, porém elas buscam reconhecimento, porque de algum modo existe uma falha na vida delas. Entende? Ou existe uma falha na sua vida que você busca reconhecimento das pessoas, uma aceitação social ali, e tinha o reconhecimento dos demais. Ao mesmo tempo que ele buscava uma aceitação social, ele tinha reconhecimento do grupo dos 12. Entende? Por ele ter sido escolhido por Jesus ali para poder segui-lo. Tá? Então, o que Deus que a gente pode aprender? O que a gente pode aprender com Mateus? O que a gente pode aprender com Mateus? Primeiro, a gente precisa entender que os discípulos de Jesus não eram pessoas gabaritadas. Não eram pessoas que tinham diploma, não eram pessoas que tinham doutorado, mestrado, nada contra quem tem, ok? Mas não eram pessoas que tinham riquezas, não eram pessoas que eram mais afortunadas, eram pessoas simples, eram pescadores, eram cobradores de imposto, eram pessoas mal vistas pela sociedade. A gente tem um Zelote também, o Zelote fazia parte de um grupo lá, que era guerreiro, entende? Então, os 12 de Jesus, que Jesus escolheu, eles eram pessoas comuns, entende? Então, o que a gente aprende disso aqui? Que Jesus não faz distinção de pessoas. Então, se Jesus não faz distinção de pessoas, por que a gente deve fazer? A gente não deve fazer distinção de pessoas. A gente não tem que tratar um outro porque o outro tem e desprezar aquele que não tem. A gente tem que tratar todo mundo no mesmo nível. Todo mundo do mesmo jeito. Você não tem que puxar saco da pessoa que tem ou vai te acrescentar alguma coisa. Você tem que tratar ela do mesmo modo que você trata um porteiro do prédio que você entra. Ou o guaritinha lá que guarda o teu carro no estacionamento. Ele não é menor por ser guarita, ele não é menor por ser porteiro.
Ele está no mesmo nível para Deus ali como pessoa normal. Entende? A mesma coisa você. Você não tem que se comparar a uma pessoa que esteja acima de você na sua empresa, na empresa que você trabalha, porque a pessoa tem mais capacidade de você. Você é tão capaz quanto a pessoa. Basta apenas você estudar e se desenvolver. Só depende de você. A pessoa está onde está porque ela estudou. Porque ela quis se aprimorar nos estudos e desenvolveu e procurou. E foi atrás. Se ela foi atrás, você também pode ir atrás. Entende? O pensamento que a gente tem que ter é o seguinte: se alguém fez e conseguiu, eu também consigo e vou fazer e vou chegar. E eu vou realizar. É esse pensamento que você tem que ter. Você não tem que ter um pensamento assim derrotista. Ah, eu não consigo. Ah, eu sou incapaz. Ah, eu sou burro. Ah, já me disseram que eu não vou ser ninguém na vida. A pessoa que te disse que não vai ser você, não vai ser ninguém na vida, é porque ela não foi ninguém na vida. Então ela tá jogando as frustrações dela em cima de você e você tá absorvendo. E você não tem que absorver a frustração de ninguém. Entende? Cada um tem sua vida. Deus tem um propósito individual para cada um de nós. Então o que isso quer dizer? Que se eu tenho um propósito individual, eu tenho que acreditar nesse propósito, trabalhar nesse propósito, permitir que Deus trabalhe em mim para poder viver os propósitos de Deus para minha vida. É a mesma coisa você. Desenvolva o seu relacionamento com Deus para você poder viver os propósitos dele que ele tem para você específico contigo. Entende? Então o que a gente pode aprender aqui também? Então Jesus não fazia distinção de pessoas. Ele chamou para andar com ele de pescadores a republicano, ou seja, de pescadores a cobradores de impostos, ok? E quando Jesus chamava o discípulo, no mesmo instante eles largavam tudo e seguiam, ou seja, eles não paravam para pensar quem era Jesus, quem é esse cara que me chamou do nada, quem ele pensa que é, não. Eles largavam, Jesus chamava, eles largavam o ofício deles na mesma hora e seguiam. O que a gente aprende disso aqui? Que a partir do momento que Jesus chega na sua vida, existe mudança. Porque aonde Jesus chega não fica igual. Entende? Alguma coisa vai acontecer. Isso isso é específico de Jesus. Aonde ele chega existe mudança. Entende? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos continuar aqui. Ou seja, eles não pararam para pensar, simplesmente foram porque o Messias os chamou e não se preocuparam com o que tinham a preocupação deles na hora que é estar com Jesus. Ou seja, para tentar resumir aqui para vocês, Jesus ia lá, chamava eles, eles não se preocupavam com mais nada. Eles não se preocupavam com o ofício, eles não se preocupavam com o que as pessoas iam pensar, eles simplesmente pegavam e iam. Entende? Outro detalhe, mesmo sem ter convivido com Jesus antes, ou seja, mesmo sem ter conhecido Jesus antes, eles obedeceram ao chamado. Entende? Aonde Jesus quer chegar com você? Antes de você, quando Jesus chega na sua vida, ele chega para fazer mudança. Ou seja, você deixa de ser a velha criatura para se tornar uma nova criatura. Só que para você se tornar nova criatura, com Jesus, Deus e Espírito Santo, você precisa passar pelo processo de cura e libertação, para você ser preparado. Eles 12 lá tiveram esse processo com Jesus, presente com Jesus. A gente não tem o processo com Jesus na presença física, mas a gente tem presença de Jesus no lado espiritual, que é o Espírito Santo, ok? A gente sabe que Jesus, Deus e Espírito Santo é uma trindade, então isso quer dizer o quê? Todos são Deus. Deus, Jesus e o Espírito Santo é um, ok? Então a gente não passou na presença de Jesus, mas a gente passa com a presença do Espírito Santo, entende? Então, quando eles obedeceram ao chamado, que eles largaram tudo, os ofícios deles e obedeceram ao chamado, eles simplesmente eles não olharam para trás, eles foram, eles escutaram a voz do mestre e seguiu. E é dessa forma que cada um de nós temos que fazer. A gente não tem que parar para pensar se vai ser difícil, a gente não tem que parar para pensar se vai conseguir, a gente não tem que parar para pensar que fulaninho vai ficar para trás, que ciclaninho vai ficar chateado conosco, entende? É a sua vida, é os seus propósitos, é a sua salvação. A salvação é individual e
Cada um de nós vamos prestar conta com Jesus no dia do juízo final. Ele vai chegar para você, vai ter lá 8 bilhões de pessoas para prestar conta com Jesus. Cada um vai chegar para Jesus e vai falar o que fez quando estava vivo. O que você fez para o reino? O que você fez para o próximo? Você perdoou o seu inimigo? Você perdoou o seu amigo? Você mostrou o caminho? Você omitiu? Você desprezou? Você ajudou? Você amou? Entende? Então, cada um aqui vai ter a sua individualidade com Deus na prestação de contas. Então, a gente não tem que parar para pensar o que o outro vai pensar de nós. A gente tem que simplesmente pegar a ordem que ele deu, acatar e seguir na direção que os propósitos de Deus têm para ti. Tem que seguir ali fielmente, igual aqueles burrinhos que usam aquela viseira aqui no olho, é literalmente isso. Deus deu a ordem para você, siga na direção que ele te deu e vá em frente, exercendo a fé, passando pelos obstáculos, não abaixa a cabeça, vai, reverencia somente a Jesus, Deus e o Espírito Santo, entende? Vai na frente, vai na fé, que Deus vai honrar a sua fé. Você vai passar pelo deserto, você vai passar pela escassez, você vai passar pela luta, você vai passar pelo vale, você vai passar por várias etapas da sua vida. Você vai passar pela fornalha, você vai passar pela cova dos leões, entende? Você vai passar por várias etapas, várias etapazinhas. Faz parte do processo, pelo calabouço, pela prisão, pela cisterna, mas vai ter uma hora que Deus vai chegar para você e falar assim: filho, você está pronto para viver os meus propósitos. Então, a partir de hoje, eu vou te adentrar numa nova fase e você vai seguir lutando, porque a gente nunca para de lutar, ok? Vai seguir lutando, porém, você vai ter, o seu nível espiritual vai estar elevado, você vai ter experiência e bagagem, porque você passou pelo deserto, você passou pelas dificuldades, pelos obstáculos, e chegou aonde Deus queria que você chegasse. Entende? Então os discípulos aqui, eles não olharam para trás, eles não pensaram o que o outro poderia falar, eles simplesmente foram. Porque é isso que Jesus quer de nós, que nós acatemos a ordem dele e seguimos confiantes nele. A confiança, gente, é gerada no seu dia a dia com Deus. Você precisa buscar Deus todos os dias, o tempo todo está ligado com Deus, esteja em pensamento. Deus escuta oração em pensamento. Orar sem cessar é você estar orando em pensamento. Entende? Então fica com o seu pensamento conectado no céu. A palavra diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se você está com o seu pensamento ligado no céu, em Deus, você está conectado com Ele. Consequentemente, você vai vir a pecar menos. Ou você vai estar tão concentrado em Deus que o mundo à sua volta vai estar andando de um jeito, ok? E você vai estar andando de outro. Entende? Você vai estar andando de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, você vai estar obsoleto para o mundo, porque a gente realmente precisa andar contra o fluxo do mundo. Entende? Vai chegar o seu conhecimento que Deus quer que chegue, o que Deus não quer que chegue, Ele vai tirar da sua vida. E você não vai nem saber, vai saber quando passar ou quando passar na sua frente, de alguma forma. Mas você vai estar conectado com Deus, que é o que Ele tem para a tua vida. Então, o que o apóstolo fez aqui? Mateus, ele simplesmente virou as costas e saiu. Na hora que Jesus chegou nele lá e falou, vem, ele largou tudo e foi. E é isso que cada um de nós precisamos fazer. E, entende? Não existe... Aqui, vamos voltar aqui. Eles obedeceram ao chamado. Esse ato nos mostra que não existe a possibilidade de você ser chamado por Jesus e não segui-lo. É o que eu falei aqui. Não existe a possibilidade de Jesus chegar em algum lugar e não haver mudança. A pessoa simplesmente vai e segue. Jesus é o verbo, a verdade e a vida, ok? Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao coração de Deus se não for por Jesus. Então, primeiro você precisa, para você ser um seguidor de Cristo, para você ser um discípulo de Jesus, primeiro você precisa reconhecer Jesus como Filho de Deus, para ter a identidade de filho por Deus reconhecida e ao mesmo tempo reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Ok? Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que nos ensina. Mais uma coisa, Mateus foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. A partir dele, deu sequência aos outros. Ou seja, Mateus foi o exemplo. Jesus pegou Mateus ali para exemplo, ok?
e usou Mateus para poder escrever a história para a gente hoje saber ter, é como se a gente tivesse um manual de instrução. Para a gente hoje ter um livro, um manual de instrução ali a ser seguido de acordo com a vontade de Deus. Entende? Aqui podemos ter como exemplo a devoção e a obediência ao chamado. Então, por exemplo, vamos tentar voltar aqui para a gente poder entender o que Deus quer que a gente entenda disso aqui. Mateus estava lá na sua casinha cobrando imposto dos judeus que odiavam ele. Aí passa um homem, Jesus Cristo de Nazaré, fala para ele, vem. Ele larga tudo e vai com Jesus. Ok? Essa obediência que ele teve gerou em amor por Jesus. Ele obedeceu a voz de um homem que ele nunca tinha visto, mas ele sentiu dentro dele que ele precisava ir. Ele foi lá e foi. Essa obediência gerou nele amor por Jesus, ou seja, gerou uma devoção, gerou uma vontade de querer fazer, uma vontade de se doar para Deus, para Jesus ali, ok? Então ele foi. Então essa iniciativa dele, de ele largar tudo e ir com Jesus, gerou nele obediência e devoção. Dessa devoção que ele tinha por Jesus, Jesus usou a vida dele para a gente saber a história do Novo Testamento, que tudo começou com Mateus. Então, a iniciativa, a atitude que você tem hoje, ela lá na frente, outras pessoas vão poder usufruir porque você tomou a iniciativa aqui hoje. E ouve-se, Giovana, que Deus abençoe você, querida. E houve-se uma iniciativa tua aqui que refletiu lá na frente, entende? Então, tudo que a gente faz hoje aqui, a sua decisão que você toma hoje, reflete na sua descendência. Entende? A iniciativa que Mateus teve de seguir Jesus, largar tudo e seguir Jesus, e ser um dos primeiros apóstolos que escreveu o livro do Evangelho de Mateus, está refletindo na nossa vida hoje. E se você pegar o livro para ler o livro de Mateus, você vai ver que é tudo detalhadamente. É um dos livros do Evangelho mais completo que tem. Se a gente for comparar Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um desses evangelhos foi escrito de acordo com as características da pessoa. Se você comparar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Mateus, por fato de ser talvez por ser o primeiro livro, ele era bem mais completo. É como se um for complementando o outro. Entende? As histórias são repetidas com características dos apóstolos escritas, ok? Porém, o Mateus, na minha percepção, eu vejo ele como o mais completo dos 4. Entende? Então vamos continuar aqui. Falando de Mateus. Aqui, tem um detalhe importante aqui que eu quero destacar. Resposta à vocação. Ele seguiu imediatamente Jesus, não hesitou ao chamado do mestre, mas se mostrou pronto e disponível. É o que eu falei aqui. Ou seja, ele não parou para pensar. Ele simplesmente foi. Você que fez a oração para Jesus, que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você fez no calor da emoção, na hora que você estava lá no culto, na reunião que você foi dos cristãos, em casa que você estava sozinho, você fez no calor da emoção, ou você já começou a ter uma vida de relacionamento com Deus? Ou você fez por fazer, ou você realmente fez porque você queria ter a sua vida transformada? Porque existe diferença. Fazer a oração por fazer não tem valia para Deus. Porque Deus vê o sentimento, Deus vê o coração. Entende? Então fazer uma oração porque está todo mundo fazendo, não tem valia na sua vida. É preciso você refazer a oração de reconhecimento de Jesus, com o coração realmente querendo reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, ok? Para você adentrar embaixo da autoridade de Deus, para você sentir a presença de Deus, porque quando a gente faz a oração, por mais que a gente está vindo do pecado para Deus, a gente sente uma atmosfera diferente, a gente sente
como se fosse um calor, enfim, a gente tem algumas manifestações espirituais. Mesmo que a gente não tenha, assim, tanto acesso a Deus. Entende por quê? Porque você está indo pela emoção. E Deus é movido a sentimento. Entende? Então, vamos lá. Você fez a oração de reconhecimento de Jesus. Você reconhece Jesus como Filho de Deus, ok? Esse é o primeiro passo. O seu segundo passo precisa ter dado também. Para você viver os propósitos de Deus, o chamado que Ele tem para a tua vida, para você se tornar um seguidor de Cristo e ser parecido com Cristo, ser discípulo dele, você precisa passar pelo processo. Você precisa passar pelas etapas do deserto, do vale, da cisterna, das covas dos leões, da fornalha. Todos nós passamos. Porque são justamente nessas etapas que nós somos lapidados, ok? A velha criatura fica atrás. Quando a gente fez a oração lá, a gente não pediu? Queremos ser nova criatura, Cristo escreve nosso nome no livro da vida? Não foi isso que a gente falou? Não foi isso que você disse? Então, para Deus escrever seu nome no livro da vida e para você ser a nova criatura, não é só fazer a oração. A oração é o primeiro passo. É você ser permitido ser tratado por Deus para ser preparado para viver a vocação que Ele tem para a sua vida. Porque todos nós temos propósito com Deus. Entende? Então, se do mesmo modo aqui que Mateus, o apóstolo Mateus, era cheio de defeito, desprezado pelo povo, buscava reconhecimento social, era um homem generoso, porque ele não deixava a semente das difamações adentrar no coração dele. Foi escolhido por Jesus para seguir o chamado, ok? E servir a Deus ali, Jesus, o Espírito Santo. Você também pode. Basta apenas você dar sequência na oração que você já fez e se permitir ser tratado por Deus para poder viver os planos dele para sua vida. Por quê? Por que a gente precisa ser tratado? Essa semana está acontecendo uma coisa muito interessante. Estava conversando com Deus ontem. Ontem não, segunda-feira que teve a live, eu estava conversando com Deus e falei assim: Pai, eu tenho observado que o Senhor está me levando para o início de tudo. Por quê? Eu faço live com vocês aqui e eu também tenho outras redes sociais. Que eu também tenho, eu não faço live lá, live eu só faço aqui. Mas eu tenho observado que muitas pessoas que estão chegando são pessoas que são recém-nascidos na fé. Entende? São pessoas que já têm um certo tempo de casa, vamos colocar assim, mas elas não tiveram um relacionamento com Deus. E eu tô vendo que Deus está me levando de volta lá pro início, pra base, entende? Para explicar para você que não é só fazer a oração e tá bom, entende? Para explicar para você o passo a passo para seguir até chegar ao propósito que Deus tem para sua vida. Eu falei isso com ele na segunda-feira quando acabou a live. E ele falou para mim, ele falou: filha, o meu povo está voltando e eu quero ensinar o caminho certo. Então eu vou usar a sua vida para ensinar. Então vamos voltar aqui de novo. Eu só abri esse parênteses aqui para a gente poder entender o que Deus quer de nós. O maior desejo de Deus na nossa vida, com os seus filhos, é ter o relacionamento que ele tinha com Adão no início da Bíblia, em Gênesis. Quando ele criou o mundo, ele criou lá Adão e tinha conversa com Adão direto. Esse é o maior desejo do coração de Deus com os seus filhos. Entende? Então, para a gente chegar a esse nível de relacionamento com Deus, de tete a tete ali, lado a lado, e a gente escutar a voz de Deus na intimidade com Ele ali, a gente precisa passar pelo processo de cura e libertação. Por que a gente precisa ser curado? Por que a gente precisa ser liberto? Por que isso precisa acontecer? Não é só fazer oração. Não é só fazer oração. A oração abre a porta do seu coração que estava duro. Por que seu coração ficou duro? Porque você sofreu, porque você se magoou, porque pessoas te machucaram, pelas escolhas que você fez errada, ou por pessoas que escolheram por você e você não teve voz, você acatou o que a pessoa fez. Entende? Aí o seu coração endureceu. Então, quando você faz a oração de reconhecimento, você está abrindo a porta do seu coração, ok? Para Jesus fazer morada nele. Só que para a gente viver o que Deus tem para a nossa vida,
Lembra que eu falei que Deus quer ter um relacionamento contigo como era com Adão lá no início de Gênesis lá da Bíblia? É o relacionamento que Deus quer ter contigo. Então você abriu a porta, Jesus está aqui dentro. Só que para Jesus se manifestar na sua vida, você precisa passar pelo processo de cura e libertação. Ou seja, você precisa ser preparado por Deus, curado, liberto, para poder viver os propósitos de Deus para sua vida. O que isso significa na prática? É você procurar Deus na sua intimidade, fazer leitura da palavra, ter o hábito de ler a palavra, ok? Da palavra que você leu ali, que chamou a tua atenção, ou que Deus te direcionou, ou que você por curiosidade abriu a Bíblia e leu, coloque em prática o que você entendeu do que você leu. Porque é a prática que existe a transformação em você. Então, por isso que eu falo aqui que cada processo aqui é individual. Porque se você pegar para ler a Bíblia, você vai ver, você já deve ter observado isso. Um versículo, não necessariamente um versículo específico, um versículo aleatório que você pegou lá para ler. Aquele versículo que você leu, ele falou com você de um jeito. Mas vamos supor que uma pessoa pega aquele mesmo versículo que falou com você de um jeito, vai falar de outro jeito com a pessoa. São as mesmas palavras, é a mesma frase, é o mesmo sentido. Porém, vocês são pessoas diferentes. Vocês são propósitos diferentes. Vocês são processos diferentes. Vocês são feridas diferentes. Vocês são traumas diferentes. Então, Deus vai falar de uma forma contigo e vai falar de uma forma com a outra pessoa. E, ao mesmo tempo, Ele vai tratar as duas pessoas distintas. Não necessariamente são juntas. Entende? Então é necessário que a gente leia a palavra todos os dias, porque todos os dias a gente tem alguma coisa para consertar em nós. A gente pensa que não. Às vezes eu sento aqui com o Senhor, no meu particular com Deus, sendo a Roberta, não sendo a missionária, sendo a Roberta, e às vezes eu chego para Deus e falo assim: Pai, eu não tenho nada para falar para o Senhor, o que o Senhor tem para falar para mim? Só que quando depois passou 5 minutos depois, já estou chorando, já estou em prantos, porque o Espírito Santo faz eu lembrar o que eu preciso falar com Deus. Entende? Então, todos os dias a gente precisa buscar a presença do Senhor. Todos os dias a gente precisa fazer leitura da palavra. E fazer disso uma rotina, um hábito. Então, o que eu aconselho para você a fazer? Que você não tem o costume de fazer? Pega o Novo Testamento, começa em Mateus, lê um capítulo por dia, medita naquele capítulo que você leu, escreve no papel o que você aprendeu daquele capítulo e coloque em prática o que você leu, o que você escreveu. Porque o que chamou a tua atenção é o que Deus quer consertar em você. Entende? Entendeu o seu particular com Deus? Aí você colocando aquilo ali que você leu, que destacou para você, na leitura que você fez, se destacou para você, você escreveu no papel e você colocou em prática, você vai fazer daquilo ali que você colocou, que você leu, um hábito na sua vida. Entende? Consequentemente, você vai estar começando a se desprender de crenças limitantes e vai estar começando a se voltar, se inclinar para Deus. Aí ele vai começar, ele vai ver uma disponibilidade no seu coração de querer ser direcionado para o lado dele e vai começar a trabalhar no seu coração. Você fazendo disso um hábito todo dia, no início pode se tornar maçante, mas depois vai virar um hábito para ti, ok? Você fazendo isso um hábito todo dia, você vai começar a ver que o seu comportamento vai mudar, que a sua forma de pensar vai mudar, que a sua forma de falar vai mudar, as suas amizades vão mudar, os lugares que você frequentava você não vai frequentar mais, porque você está sentindo incômodo. O incômodo em nós é o Espírito Santo mostrando pra gente que não está de acordo, que é alguma coisa que tem que mudar ali. Entende? Então, você deu um passo de fé, você deu um primeiro passo, você foi lá e começou a fazer a leitura da palavra, você foi lá e começou a estudar a palavra. Aí, beleza, começou a estudar a palavra, o que você também tem que fazer? Orar. O que é a oração? É o que você está sentindo. Como é que está o seu dia? Em vez de você escrever num diário, você botar na rede social que você está com raiva de ciclaninho, de fulaninho,
Fala para Deus no secreto seu com Ele, no seu particular, na sua intimidade. E fala para Deus, Pai, eu tô com vontade de bater na pessoa ali, porque fez alguma coisa comigo. Eu estou sentindo raiva daquela pessoa ali que fez isso aqui comigo. Entende? Seja sincero com o Senhor. Se você está com raiva, fala. Se você quer esfolar fulaninho, fala. Se você está sentindo alegria, fala. Se você está feliz, fala. Fala porque você está sentindo, porque a oração que Deus ouve é a oração com sentimento. Lembra que eu falei lá no início da oração de reconhecimento tem que ser feita com sentimento? Se você não fizer com sentimento não tem valia, você tem que fazer de novo? É a mesma coisa a oração que você faz no dia a dia. Então fala para o Senhor o que você está sentindo de fato. Entende? Às vezes você nem tem noção do que você está sentindo. Mas conforme você vai falando, conforme você vai verbalizando, dentro de você, o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você e ele vai colocar para fora aquilo que nem você sabia que tinha. Aí você vai lembrar de algo que aconteceu lá na semana passada. Você vai lembrar de algo que aconteceu lá um mês atrás, que você guardou ressentimento. Só que você já nem lembrava mais, porque caiu no esquecimento, a rotina passou por cima. Só que o Espírito Santo vai lembrar você lá que você teve um ressentimento lá atrás, que você teve uma mágoa, e aquilo causou em você uma ferida. Então na oração, mesmo que você não saiba o que falar, mas você apenas começa a conversar com Deus ali do seu dia a dia, o próprio Espírito Santo vai mostrar para você. O que vai acontecer ali? O que acontece numa situação dessa? A mágoa que você sentia lá atrás, que você nem lembrava mais, que por acaso, né, que a gente pensa que é por acaso, mas não é por acaso o Espírito Santo trouxe a existência na sua vida, o que está acontecendo contigo nesse momento? Uma cura. Aonde existe cura, existe libertação. Ou seja, aquela mágoa que estava lá atrás, ressentida dentro de você, guardada, escondido dentro de você, não vai estar mais. Por quê? Porque você liberou, através da oração que você fez a Deus, a mágoa que você estava sentindo. Consequentemente, Deus vai curar a sua vida, porque você botou para fora, você trouxe a luz, você trouxe em evidência o que estava oculto em você. Entende? Vai existir a cura, consequentemente, automaticamente, logo em seguida, vem a libertação. Aí aquela mágoa deixa de existir, ou seja, você ficou bem. Não existe mais mágoa, porque Deus curou você. Entende? Essa é a importância da oração. Então vamos lá, recapitulando. Leitura da palavra, colocar a palavra em prática, oração. Ok? O que mais? Adoração. Comece a louvar o Senhor dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver. Coloca fone de ouvido, liga o som, televisão, Netflix, YouTube. Coloca louvores dentro da sua casa. Dentro da sua casa, onde você estiver. Ocupa a sua mente, que é o seu coração. Nosso coração na Bíblia é a nossa mente, ok, gente? Ocupa o seu coração, a sua mente, com louvores e adoração. Por mais que você nunca tenha escutado na tua vida um louvor e uma adoração. Coloca. Vai entrar por osmose no seu cérebro, mas vai entrar. Entende? De tanto você ficar escutando, uma hora a sua boca vai começar a adorar o Senhor, de tanto que você escuta. Consequentemente, o que a gente fala se torna decreto, porque é uma profetização. Então, quando você canta um louvor de adoração ao Senhor, você está trazendo Deus à existência na sua vida, você está mudando o ambiente que você se encontra, ok? Porque você está jogando positividade no ambiente, então a negatividade que está no ambiente ela vai sair, ok? E você vai ter mudança na sua vida através da adoração, dos louvores que você está escutando. Você está se permitindo ser trabalhado por Deus, está dando a abertura para Deus trabalhar em você. Ok? Então vamos lá, recapitulando de novo. Oração, leitura da palavra, adoração. Vamos lá, recapitulando de novo. Leitura da palavra, colocar a palavra em prática, oração e adoração. Fez os 4.
Ótimo, tem o jejum. Entende? O jejum, ele vai mortificar a sua carne e vai despertar o seu espírito. Por que que o seu espírito precisa ser despertado? Por que que o seu espírito precisa ser fortalecido? Porque através do seu espírito vai se conectar com Deus, que é espírito. Aí você vai começar a ter uma conexão, uma conectividade com Deus maior. Então o jejum, ele fortalece o seu espírito e a sua conexão com Deus. Entende? Se você fizer jejum espiritual, melhor ainda. Porque você está literalmente se concentrando no seu espírito. Quando a gente está com o nosso espírito acentuado e a gente está com o nosso espírito fortalecido, tudo começa primeiro no plano espiritual, para refletir no físico. Então, se você está com o seu espírito fortalecido em Deus, consequentemente, o seu plano físico vai andar junto, no mesmo compasso com o seu plano espiritual. Não vai haver uma divergência. Entende? Então, esses aqui que eu expliquei para vocês de uma forma resumida, é o passo a passo que cada pessoa aqui tem que fazer na sua vida para poder ter uma vida com o Senhor. Mas por que a gente precisa fazer o passo a passo? Porque é isso que nos fortalece na nossa caminhada no processo com o Senhor. E é isso que nos prepara para viver os propósitos dele para a nossa vida. Então, primeiro você abre a porta para Jesus, ok? Depois você se permite ser tratado. Nessa permissão de ser tratado, você está fazendo a sua parte, que é fazer leitura da palavra, oração, jejum, adoração, colocando em prática. Deus está tratando você de dentro para fora, ok? Deus está te curando, te libertando, para você viver os propósitos de Deus para sua vida. Consequentemente, você vai estar se permitindo ser trabalhado por Deus, você vai estar aprendendo a amar o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, ok? Amar a Deus sobre todas as coisas, e você vai começar a entrar embaixo da autoridade de Deus, se submeter a Ele e entregar o controle da sua vida na mão dele, ou seja, você vai estar adquirindo confiança. Então você vai começar a viver o que Deus queria com nós lá no início da Bíblia, de Gênesis, com Adão. Entende? Então, o que a gente pode resumir disso tudo aqui? Que nós somos o primeiro sacrifício para Deus. O seu relacionamento com Deus é o primeiro sacrifício para você viver os planos do Senhor. A gente precisa fazer a nossa parte. Não é fazer a oração de reconhecimento de Jesus, de que Jesus é Filho de Deus e acabou. E você está vivendo os planos do Senhor. Não! Você precisa ser preparado. Por quê? Porque tudo de Deus é santo. Tudo de Deus é sagrado. Ou seja, não existe pecado. Você está chegando com pecado. Você está chegando sujo. Todos nós chegamos sujos com pecado. Não é exclusividade sua não, ok? Todos nós chegamos. Todos nós chegamos com feridas. Todos nós chegamos com traumas. Todos nós chegamos. Aqueles que vivem os propósitos de Deus são aquelas pessoas que se submeteram à vontade do Senhor e se permitiram serem tratados por Ele. Então todos têm a mesma oportunidade. Mas por que uns vivem e outros não? Porque uns quiseram passar pelo deserto, pela cisterna, pelos calabouços, pela fornalha, e outros não. Outros continuaram nas suas vidas. Ou seja, são cristãos que não são libertos. Se não houver libertação, não existe propósito de Deus. Se não houver cura e libertação, não existe promessa, não existe milagre, não existe. Você vive uma fantasia, você vive um disfarce, uma capa, um teatro, uma encenação. Entende? Então precisamos sim dar um passo de fé, abrir a porta para Jesus, dar o segundo passo de fé, acreditar que Jesus, o Espírito Santo, existe e se permitir ser tratado por Ele. Os apóstolos fizeram isso, gente. Só que qual é a diferença dos apóstolos? Eles tiveram a presença de Jesus com eles. A gente hoje não tem a presença física, mas a gente tem a presença espiritual. E para a gente sentir a presença espiritual na nossa vida, a gente precisa despertar o nosso espírito.
Existe um espírito dentro de você que precisa ser despertado. E só vai ser despertado seguindo o passo a passo que eu falei aqui para ti. Leitura da palavra, adoração, jejum e oração. E colocar em prática o que você aprendeu. Porque se você ler a Bíblia, se você pegar a Bíblia para ler a Bíblia como um livro didático, não vai acontecer nada em você, não vai fazer cosquinha. E você vai se tornar uma pessoa religiosa, que eram os fariseus da época lá, do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Do Novo Testamento, entende? Então não seja um fariseu que sabia da história, sabia da história sabia da história de Jesus, dos profetas lá da antiguidade, e não colocava em prática na sua vida e vivia uma religiosidade, ou seja, eles viviam uma vida de aparência. E Deus não quer que a gente viva a vida de aparência. Deus quer ter relacionamento conosco. Deus quer desenvolver você para você viver os planos dele. O maior objetivo de Deus é que você tenha relacionamento com ele. Entende? Então aqui com Mateus, o que a gente aprende com Mateus? Que ele pegou e soltou. Ele olhou, ele sentiu no coração que Jesus era o cara, que ele sentiu paz e foi. Ele não se importou com a opinião alheia. E é isso que a gente tem que fazer. Entende? Entende? Vamos passar aqui para Tomé, para a gente finalizar no Tomé? Seu Vitor Miguel, eu posso fazer oração para ti, mas você sabe que você tem que ter a iniciativa de tomar a decisão de querer segui-lo, né, querido? A oração funciona? Funciona, mas se você não tiver fé, você vai continuar do mesmo jeito. A decisão é sua, não é minha. A decisão é individual, entende? Mas eu oro para ti, sem problema algum, tá bom? No final aqui eu vou estar orando para todos nós, aí a gente se inclui nisso aí, tá bom? Mas tenha isso por consciência na sua vida, tá? Você precisa se decidir se você quer ficar do lado A ou do lado B. Ou seja, se você quer seguir Jesus, Deus e o Espírito Santo para sua vida e viver os propósitos dele, ou se você quer continuar vivendo as suas vaidades e o que a sua mente e os seus achismos, sua mente e o que o seu corpo quer. Qual é a diferença entre os dois? Um, você está servindo a Deus. Outro, você está servindo a oposição. Tá bom? Vamos botar um nome bonitinho aqui, a oposição. Entende? Não existe como servir a oposição e querer viver os planos de Deus para sua vida. Você tem que fazer uma escolha, uma decisão na sua vida. Entende? Eu sei que quando a gente fala assim, dói um pouquinho de escutar, né? Porque a gente queria escutar que a gente poderia fazer o que a gente quer no mundo, as nossas vontades e também viver os planos do Senhor. Só que a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida. Todos nós que temos relacionamento com o Senhor, a gente tomou decisão, não foi fácil. Mas a recompensa e ter Deus na nossa vida compensa qualquer coisa que a gente deixe para trás. Entende? É difícil abrir mão. Nossa caminhada com Deus, a gente vai ter que tomar muitas decisões difíceis. É difícil? Faz parte. Mas a gente precisa tomar para a gente poder viver os planos do Senhor. Então você tem que pesar na balança o que é bom para ti, entende? E seguir o que você acha para ti. Eu aconselho você a seguir os caminhos do Senhor. Abra a mão do que tiver que abrir. Entende? E segue os caminhos do Senhor para tua vida. Por quê? No início vai doer. No início vai incomodar. No início você não vai querer fazer. No início você vai querer voltar atrás. Mas se você se mantiver firme na fé e manter o seu relacionamento ali com Deus, desenvolvendo com Ele, mesmo que seja devagar, e seja devagar, mas seja uma constância, vai ter uma hora que o seu espírito vai ser despertado, o Espírito Santo vai começar a habitar dentro de você, e você vai começar a seguir os caminhos do Senhor, e você vai ver que é mais prazeroso seguir a Cristo do que estar no mundo. Você não vai ver mais sentido estar no mundo. Você não vai ver mais sentido ir para rave, você não vai ver mais sentido ir para balada, você não vai ver mais sentido ir para as festas que você vai, para os lugares que você frequenta, para as amizades que você tem, porque o seu espírito vai ter despertado. Então você tem que dar um passo de fé também, tá bom? Só um instantinho.
bom, gente? Então vamos lá, finalizar com Tomé. Quem era Tomé? Tomé foi um dos 12 apóstolos de Jesus, de origem aramaica. Seu nome significa gêmeo. Também foi conhecido como Dídimo, de forma grega. Tomé foi muito citado no Evangelho de João, onde se encontram as melhores informações sobre ele. Quais são as características de Tomé? Ele tinha um perfil organizador, sempre movido pela ordem, controle e segurança. Tinha um comportamento detalhista e analítico, organizava e planejava o itinerário dos apóstolos, era um bom executivo, um excelente homem de negócios, metódico, leal e responsável. Era o tipo lógico e cético com leviandade. Ou seja, Tomé é o famoso vamos ver para crer. Então, pelo fato dele já ter essa característica, ele tinha que ver para quê que Jesus era Jesus, depois da ressurreição, a gente vê nele um perfil detalhista, um perfil daquela pessoa certinha, que tudo tem que estar programadinho, que se tiver uma vírgula fora do lugar, acabou o mundo. Entende? Porque ele precisava comprovar que aquilo ali ia dar certo. Ou seja, se você continuar lendo aqui, você vai ver que aqui fala que ele era tão detalhista nessas coisinhas de detalhe, ele era tão apegado nesses negocinhos de detalhe, que ele meio que já previa o futuro, no futuro, o que ia acontecer se ele não fizesse daquela maneira ali que ele estava programado. Entende? Quantas pessoas aqui são assim? Que precisam programar tudo certinho, se botar uma vírgula no meio do caminho, o mundo acabou. E mesmo assim Tomé foi discípulo de Jesus. Mesmo com esse defeito, essa qualidade, dependendo do seu ponto de vista. Entende? O que mais que a gente pode aprender sobre Tomé? Aqui. O que a gente pode aprender sobre Tomé? Desculpa, gente. Apesar dele ser considerado uma pessoa pessimista, Jesus nunca fez distinção no tratamento para com seus discípulos. Ou seja, Jesus amou como ele era. Aqui eu já disse tudo sobre nossa vida, né? Ou seja, você, com seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas limitações, Jesus ama você do jeitinho que você é. E ele vai usar você do jeitinho que você é. Por quê? Por que Deus faz isso conosco? Por que Deus nos usa do jeitinho que nós somos? Porque você, com as suas qualidades, com seus defeitos, você atrai pessoas com as mesmas características que você tem. Então, quando você se decide se posicionar e vir para Jesus, ok? Querer ser transformado por Ele, querer ser moldado e lapidado por Ele, Ele vai te usar do jeitinho que você é, porque existe à sua volta pessoas que você atrai. Ou seja, quando você decide vir, Ele vai preparar você, Ele vai estruturar você e Ele vai encaminhar você. E você, justamente pelo fato de você ter as características que você tem, você vai atrair até você as pessoas que têm as mesmas características que você, ou que passou por situações semelhantes às tuas, que se identificam de alguma maneira. Então, todas as pessoas que vêm para Jesus são usadas de alguma forma por Ele. Entende? A gente não necessariamente precisa ter um cargo elevado, com pompas, que seja muito assim, ah, meu Deus, aquele cara ali é o cara top de linha da linhagem da igreja tal. Não, o seu jeito, do seu modo, aonde você frequenta, Deus vai te usar para ganhar vidas. Entende? Então, seu relacionamento com o Senhor precisa estar em dia, para você vir a ser trabalhado e usado por Ele. E se você se permitir, se você der o seu 100% para Deus, Ele vai te entregar a totalidade dele. Porque Deus age na reciprocidade. Quando você dá o seu 100% para Deus, Ele vai ver em você uma disponibilidade no seu coração, que Ele vai começar a te usar em lugares que você nunca imaginou pisar. Ele vai botar você para falar com pessoas que você nunca imaginou falar, que um dia você poderia falar. Entende?
Pessoas que você nunca, fala assim, que você nunca cogitou na tua vida, vão te seguir, porque viram em você algo que despertou nelas, que Deus fez cruzar os caminhos, ok? E você, sem você perceber, você está sendo exemplo de Deus na vida delas, mediante as características que você carrega. Entende? Então, quando nós nos permitimos ser usados por Deus, Ele nos usa em qualquer lugar. Entende, gente? Então, você não tem que ter medo de ir. Você não tem que ter medo de fazer. Você não tem que ter medo de ser. Se Deus chamou você, se você sente no coração que você quer servir as pessoas, que você quer ajudar as pessoas, que você ama as pessoas, que você ama a Deus, vai, se joga sem medo. Porque Deus vai te usar. Porque Ele vai ver em você um coração disposto. Entende? Aprendemos que com Jesus ao nosso lado existirá dedos apontados. Mas Jesus está ali e nada mais importa. Ou seja, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Tenha por consciência que a partir do momento que você decide servir a Deus, ok? Seja você tendo um relacionamento com Deus, ou seja, você servindo a Deus em serviço, tenha por consciência que você vai ser desprezado. Isso é fato. Mas não é a pessoa que está te desprezando. É o que habita nela que está desprezando o que habita em você. Então você não tem que levar para o seu pessoal. Porque a pessoa que repudia você, a pessoa que rejeita você, a pessoa que fala mal de você, a pessoa que faz algum tipo de trabalho para você, a pessoa que tem inveja de você, ela não é de você, é do que habita em você, que é a presença de Deus. Então, o que habita nela, que é o demônio, que é a legalidade que ela dá para poder habitar, vai de frente ao que habita em você. Então, é uma guerra espiritual. Por isso que o seu relacionamento com Deus tem que estar em dia. Porque senão você começa a levar isso pro pessoal. Aí o que acontece? O que justamente o inferno quer que aconteça. Que você pare. Que você desista. Porque você está levando pro seu pessoal. E não é para você levar pro seu pessoal. Porque é uma guerra espiritual. É o demônio que está lá. É a legião que está lá. A potestade que está lá. A casta que está lá. Entende? Maloque, Jezebel, Baal que está lá possuindo a pessoa. Morando dentro da casa da pessoa, que a pessoa é a casa, né? Morando dentro da casa da pessoa. Indo contra a presença de Deus que está em você. Aí você que não tem conhecimento da causa, acha que é contigo. Aí começa a ficar triste, começa a definhar, começa a desanimar, começa a vir a incredulidade. Por quê? Porque você está se deixando olhar para circunstâncias que estão à sua volta e você está tirando o foco de Deus, Jesus e o Espírito Santo, ok? E você está atribuindo aquela situação ali para você no particular. E não é. É o demônio que está lá brigando com Deus que está em você. Então, tenha consciência. Você vai ser desprezado. Você vai ser rejeitado. E dê graças a Deus por isso. Porque quando nós somos rejeitados e somos desprezados por alguém, quer dizer que você está no caminho certo. Ou seja, você está na presença de Deus. Porque não existe de quem está na presença de Deus, tendo relacionamento com Ele, adentrar num lugar e ser querido. Se as pessoas ali não estiverem na presença de Deus. Porque o que está nela vai de confronto ao que está em você. Então, quando a gente pega... Olá, seu Neves, vamos fazer uma oração no final, uma oração geral, tá bom? Mas eu apresento o senhor depois em oração no particular. Quando eu fizer a oração minha, eu apresento todos que quiserem aqui a oração, eu apresento no particular, tá bom? Então, vamos aqui voltar para cá para a palavra, senão vai ficar muito tarde. Então, o que habita nela
Usa como parâmetro. Quando você adentrar no lugar que você for rejeitado, saiba que ali tem demônio. Quando a gente entra num lugar, vamos lá, quando a gente entra num lugar, que aquela pessoa ali te olha de olho virado, te olha de cima a baixo, baixo acima, te olha de olho virado, faz aquelas caras e bocas, tipo assim, ah, ela entrou aqui, que saco, mulher chata, mulher, sabe, homem chato, né? Aquela coisa assim que é visível. Ali tem demônio. Se você estiver na presença de Deus, ok? Se você tem relacionamento com Deus, você está na presença de Deus, você busca Deus e começa a fazer caras e bocas pra você, é puro demônio que tá ali te olhando. O que você tem que fazer? Ou você faz nada, passa direto, ou você expulsa o demônio dela. Entende? Dependendo da situação que você se encontra. Teve várias situações que eu cheguei em locais que eu cheguei que as pessoas me tratavam muito mal. Ia adiantar eu expulsar o demônio da pessoa? Não. Então, eu fiz o que eu tinha que fazer e fui embora. Entende? Vamos lá. Porque queremos ser a diferença na vida do outro, distribuindo o amor que nos dá e é dado por andar com ele. Então, o que Jesus também nos ensina aqui também? Que precisamos fazer a diferença onde a gente chega. Numa situação dessa, que você entra, num ambiente que você foi rejeitado, você não tem que tratar a pessoa com rejeição. Você tem que tratar a pessoa com amor. Porque cada um dá o que tem dentro de si. Se você tem relacionamento com Deus, se você está sendo tratado por Deus, você já aprendeu que você tem que liberar perdão. 70 vezes 7. Ok? Para a pessoa e para você. Então, você não tem que guardar a mágoa da pessoa dentro de você. Você tem que liberar perdão. Então, você ama. Por quê? Porque você tem relacionamento com Deus. Você é luz. Independente se a pessoa é boa para você ou não, você tem que tratar ela com amor. Com respeito. Com carinho. Você gostaria de ser tratado. Por mais que você não tenha amizade com a pessoa, por mais que você seja, que a pessoa não goste de você, você gostaria de ser destratado por ela? Não, você gostaria de respeito. Então, o que você tem que fazer com a pessoa? Tratar do mesmo modo, respeitando, amando, ok? Amando lá a pessoa em Cristo, ok? Não precisa ser um sentimento, mas você ama, você respeita, você trata bem e segue a sua vida tendo ali andando em harmonia com as pessoas ali à sua volta. Então não se ache inferior só porque você se acha uma pessoa cheia de defeitos. Ou não se acha capaz de fazer a diferença na vida de alguém. O que a gente aprende com isso aqui? Não se achar inferior e não se achar capaz. Você é capaz e você não é inferior. Primeiro, você não é inferior. Por quê? Porque você tem uma identidade. Todos nós que aceitamos Jesus, que reconhecemos Jesus como filho, nós passamos a ter a identidade de filho para Deus. Então você tem uma identidade. Então o que isso quer dizer na prática? Que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é suficiente. Consequentemente, você é suficiente. Você tem o suficiente. Consequentemente, se você é filho de Deus, reconhecido por Ele, você não tem que se sentir incapaz. Porque você tem Deus do seu lado. Você é filho de Deus. Entende? Não se ache inferior, porque você não é inferior. O inferno quer que você ache que você é inferior, para poder fazer paralisar você. Mas você não é, porque você tem a identidade. Entende? E não se acha capaz de fazer diferença. Você faz a diferença onde você quiser. É só você querer. Não fique olhando para os seus defeitos. Você é filho. Você tem uma identidade. Deus está contigo. Então segue em frente, sem se importar com a opinião do outro. Entende, gente? Sem se importar com a opinião do outro. O que o outro acha de você... Vamos lá, já que Jesus entrou nessa parte, vamos lá. A opinião que a outra pessoa tem de ti... Prestou atenção no que eu falei? A opinião que a outra pessoa tem de você... O que isso quer dizer? Que é dela. A opinião dela. Não é você. A opinião que a outra pessoa tem de você vem de dentro dela. A boca fala do que o coração está cheio. O que isso quer dizer na prática? Que a opinião é dela, que o sentimento é dela, que o achismo é dela, que a crítica é sobre ela, não é sobre você.
Então, a opinião que a outra pessoa faz sobre a sua vida, ela está falando da vida dela. Porque ela não tem como saber o que você pensa, o que você sente, como está a sua vida, porque ela não participa da sua vida. Ela não é você para sentir o que você sente, as suas emoções, as suas tristezas. Então, não absorve o que as pessoas pensam sobre você, ou o que as pessoas acham sobre ti, porque é a opinião particular delas próprias. Ou seja, são frustrações que as pessoas carregam, são situações negativas que elas passaram, são situações que elas deixaram de fazer por medo, que está lançando sobre a sua vida para querer paralisar a sua vida porque elas não tiveram capacidade de fazer. Então você não tem que absorver nada de ninguém. Repreende pelo poder do nome de Jesus e segue tua vida, consciente que o que você está fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Entende? Quando você consegue virar essa chave na sua vida, isso é uma chave, gente, que vira. Eu era assim igual com vocês, a maioria das pessoas aqui pensam dessa forma. Ah, a pessoa fulaninha fala mal de mim, tô ficar mal. Eu era assim com a minha mãe. Eu cresci com a minha mãe é uma pessoa narcisista. Às vezes, no início eu tinha vergonha de falar isso, mas agora eu vi que muitas pessoas aqui passam pela mesma situação que eu. Entende? Então hoje em dia eu não tenho mais vergonha de falar, não. A minha mãe é uma mãe narcisista, ok? Eu nasci num lar disfuncional. E a minha mãe, desde quando eu me dito por gente, ela sempre falou que não ia ser ninguém na vida. E palavras de baixo escalão para baixo. Que eu não vou nem repetir aqui que não vale a pena. No início eu absorvi aquilo, eu realmente me achava aquilo. As coisas que ela falava para mim. Só que quando eu me permiti ser tratado por Deus, o próprio Deus fez essa chave virar em mim. Quando essa chave virou em mim, eu parei de absorver tudo que ela falava. E eu comecei a minha libertação. Entende? Aí ele me mostrou o seguinte, ele falou assim, filha, você não é o que ela fala. Você é o que eu digo que você é. Você é o que eu digo que você é. Ou seja, se eu falo que você é minha filha amada, você é minha filha amada. Você não é o que ela diz que você é. Ela está falando o que ela é. Ela está jogando as frustrações dela em cima de você. Porque a boca fala que o coração está cheio. Se o coração está cheio de mágoa, a pessoa vai te ferir. Por quê? Porque ela está ferida. Então a pessoa que está ferida fere pessoas. A pessoa que tem amor dentro dela, ela vai transbordar amor. Ela não vai ferir você, pelo contrário, ela vai te incentivar. Ela vai te dar ânimo, ela vai te dar força, ela vai mandar você continuar. Sabe? Ela vai te dar motivação para você continuar. Porque ela ama, porque ela tem amor dentro dela. Mas pessoas feridas não feridas. Então, quando alguém falar críticas sobre você, para você, ou fazer uma crítica construtiva, como muitos falam, crítica construtiva não existe, ok? Crítica é crítica. Construtiva seria conselho. Conselho construtivo é uma coisa. Crítica construtiva é um disfarce de estar querendo te criticar. Ok? Então, se atente a isso também. Não absorva nada disso. Repreende pelo poder do nome de Jesus aquela palavra lançada sobre a sua vida e segue. Então, tenha por isso sobre a sua vida. Tá? Seu Eli Ramos está procurando uma namorada, ore ao Senhor que Ele traz uma amada para a tua vida. Ok? Então, voltando aqui. Não se permita que a semente que é lançada em você, da outra pessoa, adentre no seu coração. Para você não definhar, para você não cair, para você não dar legalidade na sua vida. E você vir a perder os propósitos de Deus para ti. Porque você absorveu algo que não era para ser absorvido. Porque a outra pessoa acha, com as frustrações dela, que tem o direito de jogar, vomitar em cima de você o que ela pensa sobre ela. Então, quando você começar a virar essa chave na tua vida, ok? Você vai ver o quão aquela pessoa precisa de ajuda. Quando Deus me mostrou isso, eu comecei a observar minha mãe de uma forma diferente. Eu comecei a observar que ela precisava de ajuda. E era eu que Deus ia usar para ajudá-la. Entende?
Então, ao invés de ter raiva da minha mãe, Deus colocou compaixão dentro do meu coração. Porque eu virei a chave. Quando eu virei a chave, que eu percebi que ela precisava de ajuda, que tudo que ela estava falando é porque ela se sentia assim, e não era eu comecei a ter compaixão pela minha mãe. Aí foi aí que eu consegui liberar o perdão. Entende? Então, tenha por isso. Pessoa criticou, é a pessoa. Se você puder ajudar, ajude. Estenda a mão, ame, perdoe. Vai te fazer bem. Entende? Porque você vai se libertar daquele sentimento que você carregava, que estava aprisionado a ele. Entende? Então você tem capacidade sim de fazer a diferença na vida de alguém. Vamos continuar aqui para finalizar. Se Tomé, que muitas das vezes se demonstrava incrédulo perante as situações e foi um dos 12 discípulos de Jesus, por que você, com suas limitações, também não pode ser um pregador ou querer fazer a diferença? Você pode fazer, basta apenas tomar a decisão de querer mudar, reconhecer Jesus como seu Senhor e passar pelo processo de cura e libertação. É só deixar Jesus fazer morada no seu coração. Entende? Então, primeiro a gente abre a porta para Jesus. Primeiro a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Primeiro a gente reconhece Jesus como Filho de Deus. Depois a gente se permite ser tratado por Deus, curado e liberto, para viver os propósitos do Senhor. Ok? Nesse processo que você vai passar com Deus, Ele vai começar a te mostrar o que está feridinho em você, quais são os seus traumas, o que você está querendo esconder, para você ser curado, para você ser liberto, para você ser sarado, para você viver os propósitos dele para ti. Porque se a gente não libera perdão, a gente para no meio do caminho. Ok? Então, para acontecer libertação em você, teve uma pessoa aqui que no início da live me pediu oração de libertação. Então, acho que Deus resolveu fazer a live para ti. Eu não lembro o teu nome. Tá? Então, pega isso para sua vida. Eu não lembro o teu nome, mas pega isso para tua vida e faz na sua vida. Então, para você vir a ter a libertação, a cura e viver os propósitos do Senhor, você precisa aprender a perdoar. Porque sem perdão, você trava todo o teu processo. Por quê? Porque o perdão não é para outra parte. O perdão é para você ser liberto. É para você tirar o rancor e o ressentimento que está dentro do seu coração. É para você se desprender da situação de pessoas. E Deus conseguir trabalhar na sua vida através da libertação que vai acontecer, através do perdão que você liberou para você. Entende? Então, perdão precisa acontecer. Então, tudo, se você parar para analisar, tudo que foi falado aqui, mesmo que seja sobre os discípulos de Jesus, tudo que você parar para analisar aqui, você vai ver que existe uma sequência. Não é algo aleatório. Deus não trabalha com algo aleatório. Ele é sequência. A gente abre a porta para Jesus, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ok? Reconhece Jesus como Filho. A gente se permite passar pelo processo. Deus vai lá, cura a gente, liberta a gente, sara a gente. Ele vai lá, mostra o caminho pra gente. A gente passa pelo deserto, logo depois do deserto vem a promessa, os milagres de Deus, os propósitos de Deus para sua vida. Você vai começar a viver os propósitos de Deus curado, sarado, liberto. Aí você vai ser a nova criatura que você orou lá atrás quando você abriu a porta para Jesus, pedindo para ser uma nova criatura em Cristo, para escrever o nome no livro da vida e viver a eternidade com Ele. Entende? Então é um processo. O tempo do seu processo vai depender de você, da sua entrega, da sua você se submeter à autoridade de Deus na sua vida. Entende? Os discípulos se submeteram à autoridade de Jesus. Jesus passava, chamava, eles iam. Isso é submissão, gente.
Entende? Eles nem sabiam que era Jesus, mas eles sentiam dentro deles uma paz, uma vontade de seguir e se largavam tudo e iam. No meio do caminho lá, andando com Jesus, que eles vieram descobrir que Jesus era Jesus, que Jesus era o Messias. Até então, era um homem. Entende? Hoje a gente faz a oração de reconhecimento. Hoje a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Entende? Hoje a gente passa pelo processo de cura e libertação com Jesus, com Deus no nosso secreto, na nossa individualidade, se permitindo ter relacionamento com Ele, para a gente viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Na época de Jesus lá, do Novo Testamento, dos Evangelhos, eles tiveram a oportunidade de ter Jesus do lado. Hoje você tem o Espírito Santo. Que se você se submeter à autoridade de Deus e passar pelo relacionamento, você vai ver o quão o Espírito Santo é presente na sua vida. Entende? Você vai começar a ter relacionamento, você vai começar a escutar, você vai começar a sentir, você vai começar a se relacionar com Ele vai começar a mostrar que Ele está presente na sua vida através de sinais, através de mensagens. Ah, por que eu pensei isso aqui? Isso às vezes acontecia comigo. Eu precisava fazer exercício físico. Só que eu não tenho dinheiro para pagar academia, porque eu vivo do ministério. Então eu lembro que eu falava assim, eu quero perder a gordura no corpo. Aí eu pensava, a parte do corpo eu queria perder a gordura. Eu pensava, gente, eu não pronunciava, eu pensava. Chegava pra mim na internet aqui no celular os exercícios que eu tinha que fazer para perder a gordura localizada que eu queria perder. Isso é Deus. Porque você pensa, Deus é onisciente, Ele sabe o que você está pensando. Antes de você falar, antes de você pensar, Deus já sabe o que você vai pensar. Mas Ele quer que você verbalize com Ele em oração para criar com você um relacionamento. Para mostrar para você o que tem dentro do seu coração. Porque Ele já sabe o que tem dentro do seu coração. Mas você é limitado, você não sabe. Então a oração serve para expor para você o que tem dentro de você, para Ele poder tratar em você o que está te ferido, o que está te afligindo. Entende? Deus é tão fantástico quando você começa a se permitir conhecê-lo. Ele é tão fantástico nas formas que Ele trabalha na gente, que a gente fala assim, caramba, Deus é muito inteligente. Eu nunca pararia para pensar sobre isso aqui. Só que você se permitindo ser tratado por Ele e ter um relacionamento com Ele, você começa a entender como que Deus trabalha. A entender, quer dizer, você começa a tentar entender, porque quando a gente acha que está entendendo, Ele vai lá e esbaralhar tudo, pra gente não ter conhecimento de nada e a gente ficar sempre na dependência dele. Entende? Geralmente eu não faço essa pergunta aqui, mas hoje a live foi uma live direcionada muito falando de Jesus, falando muito sobre reconhecimento. Existe alguém aqui que queira reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e queira ter a porta do seu coração aberta para ter a oportunidade de ser tratado por Deus, curado e liberto por Deus, para viver os seus propósitos que Ele tem para a sua vida e ter a sua vida transformada pela presença de Deus, para poder vir a ser uma nova criatura? Existe alguém aqui que queira aceitá-lo como Senhor e Salvador? Coloca aí nos comentários. Se tiver, a gente vai estar fazendo oração aqui de reconhecimento e a gente vai estar aqui. E o céu vai estar em festa pela sua vida. Porque existe uma festa para toda pessoa que queira reconhecer. Se existe alguém aqui, coloca aí nos comentários, senão eu vou dar seguimento na live. Glória a Deus, Vanessa! Eu já estou em festa. Glória ao Senhor! Seja bem-vinda, filha. A gente nem fez oração ainda, mas estou fazendo. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Tem mais alguém aqui que queira fazer? Que vai acompanhar a nossa irmã? Seja bem-vinda na família, viu, Vanessa? Vanessa tinha que ser Lima, né? Glória a Deus, seja bem-vinda. É minha parente distante. Alguém mais queira fazer a oração de reconhecimento e ter sua vida transformada por Deus? Se der uma oportunidade de ter a vida transformada por Ele. Eu sei que falando assim, do jeito passo a passo que eu falei, parece ser maçante, mas não é não, gente, é prazeroso. Quando você aprende a amar Deus sobre todas as coisas, você faz se perguntar por que você não amou antes. Entende? Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda. Bom,
Vanessa, pelo visto é só a tia, mas uma vida para Jesus o céu já está em festa. E se alguém não tiver por se pronunciado aqui por vergonha, aonde você estiver, ok? Na sua casa, onde você estiver, coloca a mão no seu coração e pronuncia as palavras que eu vou falar aqui. Por que precisa ser pronunciado? Para existir uma quebra da aliança que você tinha com o inferno, ok? Que você tá saindo da velha criatura para se tornar uma nova criatura. Então a palavra precisa sair da sua boca para poder ser verbalizada, para quebrar esse decreto, para quebrar essa corrente que te aprisiona, ok? Então repete comigo, mesmo quem não tiver falado aqui, a oração. Vamos lá então? Coloca a mão no seu coração e repete comigo. Senhor Jesus, eu te reconheço como único, suficiente Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Em teu nome, Jesus, eu agradeço. Amém. Só isso, gente. Só essa oração feita com o coração aberto é o suficiente para quebrar a corrente que te aprisionava ao inferno. Amém, Vanessa. Glória a Deus. Eu queria ter fogo de artifício aqui. Seja bem-vinda, família. Ok? Seja bem-vinda, família. Se você quiser me seguir e aprender a ter um relacionamento com Deus para poder desenvolver a sua vida com o Senhor, estou à disposição. Se tiver dúvidas na sua caminhada com o Senhor, me procura no chat que eu vou falar com você, te dar uma mentoria espiritual particular contigo, ok? Mas seja bem-vinda, família. O céu está em festa, a Bíblia fala isso para nós, que o céu está em festa pela sua vida, pela vida de todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus, ok? Seja bem-vinda, família, querida. Então, gente, vamos lá. Eu tô tão feliz. Eu que agradeço, meu amor. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de fazer a intercessão por ti. Tá bom? Então, vamos fazer aqui a live acabou, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre Tomé e sobre Mateus. E Deus ter falado ao coração de vocês além aqui também, tá? Então, vamos estar aqui fazendo uma oração pra gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa live de hoje, Senhor. Essa live de hoje foi especial. Muitas pessoas novas entraram. Abençoa a vida de cada uma delas, Pai, eu te peço. Que cada uma delas venha ter a experiência de a sua visita, Jesus. De elas serem visitadas por ti, para haver transformação na vida delas, mediante a sua presença. Pai, obrigada por cada vida que adentrou aqui. Que cada vida que adentrou, por cada vida que permaneceu, por cada vida que passou. Que cada uma delas venha a ser visitadas pela tua presença, Paizinho. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar pessoas aqui que me pediram oração, Pai. Pessoas que pediram oração específicas para libertação, para cura, para a vida sentimental. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que vá de encontro a cada uma delas e que cada uma delas venha ter o desejo no coração de te buscar, em espírito e em verdade, mantendo contigo um relacionamento. E que o desejo do coração delas, Senhor, venha a ser atendidos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a te buscar em espírito e em verdade. Nos ensina, Senhor, a querer estar na tua presença. Nos ensina, Senhor, a amar o Senhor como precisamos amá-lo, Pai. Que nossos corações venham estar desprendidos, que nossos corações venham estar abertos, que nossos corações venham querer, Pai, a tua presença em nossas vidas e que a gente venha te procurar em relacionamento de intimidade, na nossa individualidade, para gerar contigo no aprofundamento maior das nossas raízes, Senhor. Pai, que a gente venha fazer do Senhor a nossa prioridade, Pai. Ensina-nos como que devemos fazer conforme a tua vontade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sexta-feira a gente tem live, ok? E eu espero vocês aqui na sexta-feira às 9 da noite, pra gente estar passando a nossa sexta-feira edificando a nossa fé, o nosso espírito na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Vanessa, seja bem-vinda de novo. Que Deus abençoe a sua vida. Todas as pessoas que fizeram em off a oração, sejam todos bem-vindos. Tá? Me coloco à disposição para vocês ajudarem
no relacionamento teus com Deus, no seu desenvolvimento, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.